Aqueles que já entraram, né? Se quiser compartilhar a página, tá? Compartilhe aí na sua página. Tudo certo. Boa noite, pessoal. Já tem pessoal ali com a gente no Facebook, no Instagram também. Vamos lá. Aqui não entrou aqui na página. Acho que entrou. É isso daí, né? Atualiza. Já atualizei. Não é isso não. Atualiza de novo. Já fiz. Vai aparecer. Não, tem que ir atualizando, né? Tá. Vamos começar com uma música então. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, para a vida eterna. Será que a gente está seguindo a música? Onde houver ódio, será que eu levo o amor? E onde tem ofensa, eu estou levando o perdão? Onde tem discórdia, por onde tem discórdia, será que eu estou levando a união? Onde houver dúvidas, será que eu estou levando a fé? E onde tem os erros, será que eu levo a verdade? O desespero, estou levando a esperança?
E onde tem tristeza, alguém leva alegria? Onde tem trevas, será que eu levo a luz? Fazer isso para que possamos ser consolados. Normalmente a gente está mais preocupado em, muitas vezes, se a gente não presta atenção, né? Aonde tem ódio, muitas vezes eu prefiro aumentar o ódio. Se vier a ofensa, eu prefiro devolver com a mesma moeda na ofensa. Onde tem as dúvidas, a pessoa muitas vezes ignorante em determinado assunto, né? E ao invés de esclarecer com a caridade, né? Com a fé, com a confiança, muitas vezes a gente quer colocar a nossa opinião, né? Enfiar goela abaixo, como se diz, né? Sem se preocupar com o ponto de vista do outro, né? Fica aí a reflexão dessa música, né? A gente vai cantar mais uma música enquanto o pessoal vai entrando aí. No Instagram já tem algumas pessoas comentando. Ó noite santa, de estrelas fulgurantes, divina noite em que o Cristo nasceu, em lágrimas e dores seguia o homem errante, mas fez Jesus a esperança renascer. E a boa nova envolve toda a terra, e por amor Jesus nos une a Deus. Tudo agora é luz. Ouvi o Rei dos Reis. Amai, amai, respeitai os teus irmãos. Amai, amai, amai o Redentor. Cair do céu chuvas de luzes, cobrindo a terra com a paz de Jesus. Jesus, amparo nos teus braços, espalhe a luz, a esperança e a fé. E a boa nova envolve toda a terra, e por amor Jesus nos une a Deus. Tudo agora é luz. Ouvi o Rei dos Reis. Amai, amai, respeitai
quando orardes, no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiseres orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes mesmo que o peçais. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que estás nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Também disse esta parábola, e há alguns que punham a sua confiança em si mesmo, como sendo justos e desprezavam os outros. Então Jesus contou, aqui no Evangelho de Lucas, esta parábola aos que estavam presentes. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, e aqui representando Jesus, trazendo a ideia do fariseu como alguém que tem a fé externa e as representações de oração externas, né? E Jesus até chama essas atitudes, né, de hipócritas. E o publicano, entraram 2 no templo para orar, né? E o publicano como alguém desprezado pela sociedade, né? Visto como alguém de má índole. O fariseu, continua Jesus, né? Conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graça por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este, o publicano, voltou para casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. E aqui eu vou ler o comentário de Kardec, está no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre essas passagens que a gente leu aqui. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos colocais em evidência. Antes, orai em segredo. Não afeteis orar muito, não se preocupe em orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades.
E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Senhor, pois que lançaste os teus olhos sobre mim, para que eu cumpra com os teus ideais, faça-se a tua vontade, meu Pai. Entrego a minha vida em tuas mãos, dispõe desse teu novo servo fiel, faça-se a tua vontade na terra e no céu. Eu reconheço a minha fraqueza aqui, frente a tão grande tarefa não vou desistir. A minha boa vontade não desfalecerá, mesmo com as forças tentando talvez me trair. Supri a minha deficiência, dá-me as forças que eu precisar, ampara-me nestes momentos, pois eu serei com teu auxílio, teu eterno Filho, meu Pai. Entrego a minha vida em tuas mãos, dispõe desse teu novo servo fiel, faça-se a tua vontade na terra e no céu. Eu reconheço a minha fraqueza aqui, frente a tão grande tarefa não vou desistir. A minha boa vontade não desfalecerá, mesmo com as forças tentando talvez me trair. Supri a minha deficiência, dá-me as forças que eu precisar, ampara-me nestes momentos, pois eu serei com teu auxílio, teu eterno Filho, meu Pai. Nós temos aqui essa música, né, que a gente chamou de oração espírita, que é uma prece feita por Kardec, aqui foi adaptada, né, para a música, mas é uma prece feita por Kardec no momento em que ele recebe a sua missão, né, no momento que ele fica consciente da sua missão, e a gente pode observar que ele pede forças, né, com medo de as suas próprias forças não serem suficientes para suportar tamanha missão, né? Então ele pede a Deus, supre a minha deficiência, né? E aqui a gente observa então uma oração, como foi pedido por Jesus ali, esclarecido por Jesus, onde alguém se rebaixou.
porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Não é por capricho, é resultado de uma lei natural, né? E para a gente começar a falar então, né, a nossa conversa aqui sobre a prece, sobre a oração, nós vamos nos utilizar aqui de um pequeno trecho de um livro de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, Entre a Terra e o Céu, o primeiro capítulo, né? O primeiro capítulo intitulado Em Torno da Prece. Então a gente vai resumir aqui rapidinho, só para a gente ter uma ideia do que o Clarencio está falando. No Templo do Socorro, o ministro Clarencio comentava a sublimidade da prece e nós o ouvíamos com a melhor atenção. Então André Luiz está escrevendo aqui esses relatos que ele passou e dizendo então, né, de que no mundo espiritual, desencarnados, eles estavam na presença do ministro Clarencio, que começou a explicar para eles sobre a sublimidade da prece. Então Clarencio diz assim: todo desejo é manancial de poder. E aqui já começa com toda a força, né? Para a gente começar a compreender. Todo desejo é manancial, é nascente de poder. E aqui ele não está qualificando desejo bom ou desejo mau. Todo desejo é manancial, nascente, né, de poder. A planta que se eleva para o alto, imagina a plantinha aí crescendo, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. Então, aqui na plantinha ele não está falando de desejo, mas é um desejo primitivo, ansiou por multiplicar-se. Então, a plantinha, vamos usar a palavra desejo aqui só para a gente não confundir, desejou multiplicar-se, né? E através desse desejo ela conquistou aquilo. Claro que um desejo primitivo, né? Porque a gente está falando de uma plantinha. Mas todo petitório, todo pedido, reclama quem ouça. Interferiu um dos companheiros, né? Perguntou para o Clarencio: quem teria respondido aos rogos, aos pedidos, sem palavras da plantinha? Ó, se a plantinha está desejando alguma coisa, alguém tem que ter atendido o pedido, o desejo, né? Quem que será que pôde ouvir uma plantinha que desejou sem palavras? O orientador respondeu tranquilo: a lei, como representação de nosso Pai Celestial, manifesta-se a tudo e a todos, através dos múltiplos agentes a que a servem. No caso a que nos reportamos, da plantinha, o sol sustentou o vegetal, conferindo-lhe recursos para alcançar os objetivos que se propunha atingir. Olha só. Então, o que Clarencio está falando? As leis divinas são tão perfeitas e tão perfeitamente elaboradas que tudo serve de auxílio para essa lei. Tudo serve, toda a criação serve para exercer essa lei. Então, no caso da plantinha, o sol estava lá representando as leis divinas, atendendo o desejo da plantinha. Em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Em nome de Deus, representando Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. No caso, o sol auxiliou a plantinha a se levantar, em nome de Deus, representando Deus. Assim, como possuímos em eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, temos igualmente em todos os domínios do universo os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. As correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso, de Deus, e descem em fluxo,
transubstanciadas de maneira infinita. Então, a fonte é Deus. A fonte é Deus. E essa energia vai sendo transformada e elaborada e redirecionada até chegar em nós, até chegar na plantinha. E aqui o Clarencio fala assim, o caminho da ascensão espiritual, do desenvolvimento espiritual, é bem aquela escada milagrosa da visão de Jacó. Então aqui ele vai lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, lembrar da visão de Jacó, que viu em uma visão, né, uma escada que subia até os mais altos céus e descia, né? E nessa escada subiam anjos e desciam anjos, né? E é uma visão simbólica que aqui o Clarencio está esclarecendo para a gente. A prece, olha só, estava falando de desejo e agora começou a falar de prece. Tem uma ligação aí. A prece, qualquer que ela seja, é ação, provocando a reação que lhe corresponde. Não é? Pedi e obtereis? Não foi isso que Jesus nos disse? Conforme a sua natureza, e aqui entra num ponto delicado, conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Ela é sempre atendida, a prece. Esse desejo é sempre atendido, né? E agora, olha só, o que o Clarencio diz? Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Vamos ver o que o dicionário fala aqui de banal. Banalidades, né? Eram os tributos da época feudal pagos pelos servos, né? Ou seja, os desejos relacionados às atribuições materiais, né? Trivialidade tem uma outra aqui, só para a gente compreender. Então, desejos banais, né, que reclamam resoluções imediatas, encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão algo mais nobre, um pouquinho mais nobres, são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. Então ele está dizendo aqui, só para a gente resumir, os desejos que a gente tem imediatistas, materiais, muitas vezes são atendidos. Como diz Leon Denis, cuidado com aquilo que você está desejando, cuidado com aquilo que você está ansiando, porque você vai conquistar. Isso é um processo da lei. Então é preciso tomar muito cuidado. Então ele fala, esses desejos encontram realização próxima, né? Então eu desejo me alimentar, eu corro lá, tem a comida, eu me alimento com a comida. Então, desejos banais encontram as realizações bem próximas. Os impulsos que começam a ficar um pouco mais sutis, né, mais espirituais, alcançam algumas almas que já se enobreceram para fazer a função do sol com a plantinha. Em nome de Deus, vem nos atender. E os ideais e petições profundos remontam às alturas da imortalidade. Né? Vamos fazer esse exercício mental aí para a gente imaginar tudo isso que o Clarencio está dizendo. Deixa eu só passar para uma próxima. No reino espiritual, compete-nos considerar igualmente os princípios da herança. Ora, nós somos filhos de Deus. A gente carrega a genética de Deus. O nosso DNA espiritual traz a luz divina, né? Vós sois deuses, como disse Jesus. Então, nós que viemos encobrindo essa luz,
construindo barreiras para amar, construindo barreiras para ser útil, né? Mas esse dom divino está em nós. E aí olha só a pergunta que fizeram para o Clarencio. Quebrando o silêncio que se fizera natural para a nossa reflexão, o irmão Hilário perguntou. Então o Hilário perguntou para o Clarencio. Contudo, depois disso tudo que o senhor está explicando para a gente aqui, como interpretar o ensinamento, esse ensinamento, quando estivermos à frente de propósitos malignos? Porque o desejo reclama quem atenda, como disse o Clarencio. E quando eu desejo mal? Um homem que deseja cometer um crime estará também no serviço da prece? E aqui a gente tem que tomar muito cuidado para não se apegar às palavras, mas sim no que está por trás, explicado pelo ministro Clarencio e que a doutrina espírita vem nos explicando há mais de 150 anos, né? Prece é a palavra que a gente utiliza para representar um desejo positivo, um desejo de ascensão espiritual, um desejo de caridade, né? Mas, no fundo, é um desejo. Então, um homem que deseja cometer um crime estará também no serviço da prece? E o Clarencio diz assim, ó, abstenhamo-nos de empregar a palavra prece quando se trate do desequilíbrio, para não haver confusão. Digamos invocação, nesse caso. Mas aqui o Clarencio está usando uma palavra apenas para a gente não chegar a nenhum tipo de complicação na nossa comunicação, né? As palavras pouco importam. O que importa é que atrás de todo desejo, por trás de todo desejo, aliás, por trás de todo desejo tem essa vontade, né? Muitas vezes uma emoção alimentando, mas todo desejo, todo petitório reclama quem atenda, né? Então, quem deseja o mal vai ser atendido. Por quem? E ele continua. Quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, né, de continuar, de fazer uma falta, está invocando forças inferiores. Então, o processo é o mesmo. A plantinha que está lá desejando, aquele processo que está ali, ela desejando o crescimento, é o mesmo processo quando eu desejo o mal. Então, quando alguém nutre esse desejo de cometer uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará. Então, aqui, ó, todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal, né? Por isso mesmo, a direção delas permanece afeta à nossa responsabilidade. E aqui o ministro Clarencio está jogando toda a responsabilidade dos nossos pensamentos, dos nossos desejos a nós mesmos. Então, muitas vezes a gente ouve falar de obsessão, né? Ah, está com encosto, né? Clarencio está explicando para a gente aqui o que é o processo que está acontecendo por trás. Qual que é o processo? Como que vem uma força atender um desejo? De acordo com o desejo. E aqui ele completa aqui, né? Só para a gente entender, com uma frase interessante. O Senhor, Deus, tolera a desarmonia. Ele nos compreende o nosso momento de desarmonia, a fim de que, por intermédio dela mesma, se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam. Então, como é que eu vou me reharmonizar com a lei se eu ainda desejo o mal? Através das próprias consequências desse mal que eu cometo ou que eu desejo. Então, a gente vai falar, por exemplo, a obsessão, né? E está lá a pergunta no Livro dos Espíritos, por que Deus permite a obsessão? Por que Deus permite a influência dos maus espíritos?
E os espíritos respondem: para servir como prova. Porque ainda nós necessitamos de resgatar muitas das nossas más construções. Então ele diz assim: de vez que o mal reage sobre aqueles que o praticam. O mal reage sobre aqueles que o praticam. Então é que nem aquele bonequinho, João Bobo, né? O que acontece se eu der um soco no João Bobo? Ele volta para mim. Né? E dependendo da força que eu bater, ele volta mais forte. Então, se a gente começa a compreender esse processo e começa a analisar então agora com maturidade o ambiente em que nós estamos inseridos, poxa, mas olha, eu aqui nesse país, né, parece que a corrupção está infiltrada em todos os lugares, né? Todas as pessoas sendo aí assaltadas, roubadas. Como que a gente deve enxergar isso? Injustiça divina? Ou será que são os nossos desejos que estão retornando à fonte? Então a gente precisa corrigir onde? Fazer mais cadeia? Leis mais rígidas? Será que vai resolver? Sendo que o mal está nascendo em mim? Não vai resolver, né? E a gente chegou no ápice desse conflito. Agora, no momento de transição planetária, veio, né, o Covid-19, né, uma das ferramentas, né, que são utilizadas pela lei divina para fazer a gente se ajoelhar, a gente se humilhar. Porque até ontem a gente estava se achando mais do que Deus. Então é preciso, a partir de agora, começar a tomar cuidado com os pensamentos, começar a tomar cuidado com os desejos. E são sutis. São sutis. É preciso a gente observar a nascente, né? Uma raivinha aqui, uma indignaçãozinha ali, porque, né, você planta a indignação, daqui a pouquinho, se você continuar regando ela e alimentando, daqui a pouquinho ela vira uma árvore, você não tem nem mais controle sobre ela. Né? Então o mal reage sobre aqueles que o praticam, auxiliando-os a compreender a excelência e a imortalidade do bem, que é inamovível fundamento da lei. Então o mal, ele serve também para nos mostrar o quanto dói o mal. Então, se eu estou espiando uma situação, se eu estou passando por um momento, né, que o sofrimento que eu sinto que está além das minhas forças, se eu me revolto com essa situação, muitas vezes é para que eu aprenda o quanto o mal é mal, quanto dói machucar alguém. Porque o nosso passado permanece semi-obscurecido, vamos dizer assim, né? Graças às leis divinas, graças a Deus, porque senão nenhum de nós caminharíamos com a cabeça erguida, né? Lutando para vencer os desafios, né? Todos somos senhores de nossas criações e o nosso pensamento cria. Os nossos desejos manipulam os fluidos e criam. A gente pode não enxergar, pode não sentir o cheiro, pode não conseguir apalpar, mas os espíritos vêm nos dizendo que nós podemos criar situações horríveis e criar situações de belezas sublimes, de belezas divinas. Então é preciso tomar cuidado, porque todos nós somos donos das nossas criações e ao mesmo tempo delas escravos, infortunados ou felizes tutelados. Né? O André Luiz diz lá no Agenda Cristã, né? Aquele que alimenta o vício permanece preso ao vício. Vira escravo do vício.
Pedimos e obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições. A responsabilidade é princípio divino, a que ninguém poderá fugir. Então, o mal que eu recebo, muitas vezes, se tiver... Depois que a gente compreende isso, né? O mal que eu recebo deve ser responsabilizado a mim mesmo. Né? Deixa eu pensar numa aqui. Deixa eu ver se eu lembro qual que foi. Quer ler aí algum comentário? Dá uma. Tem muita gente hoje. Vai aí que o meu saiu sem querer. Os Saiu? comentários não aparecem na sequência. O Weber tá aí, o Danilo Debones. Boa noite, boa noite. Marcos Santos. A Dalva. Dalva Estelai tá aí, a Rose. A Rose tá falando, a Rose e o Júlio lá, né? A Rose está falando assim, o pensamento cria a vida que você deseja. Né? O Haroldo comenta sobre isso. Isso está lá no livro Pensamento e Vida, né? Uma frase de Emmanuel. O pensamento cria a vida que nós buscamos, a vida que nós procuramos. A Wanda aí está desejando que Jesus esteja em vosso novo lar. Obrigada, Carol Alvezinho. Wanda. O tio Gilberto também escreveu. Obrigada, Gilberto tio também. Gilberto. Entrei pro time dos casados. Aí tá a Isso Andressa, aí. tá a mãe dela. Andresa, Marcela. A Dulce. A Marcela tá falando, tá com encosto é ótimo, né? A tia Sueli Giacomini tá aí. Eu vi Tia ela Sueli. passando por A aqui. Mariana, a Marília. O Sidney, Adriano. O Sidney tá longe, ele escreveu Tio aí. Gilberto falou ali, né? Em tempo, né? Te parabenizou aí. Obrigada, tio Gilberto. Tia Comentário. Kátia. O Sidney tá em... A Sueli Giacomini tá aí também. Boa noite, Sueli. Um abração aí pro Wagner, pras meninas. Ah, é o Samuel e Tá, a Mariana. Tá tá. com a Lívia aí. Tá ela com a Lívia, tá com a escreveu. mamãe. A Sirlene tá aí. Célio, grande Célio, É, o abraço, Célio. Lá Sérgio, de Casarote, a Dulce. Tá meio Tem travando muitas aqui. cidades aí com a gente. Monte Alto, Tia Rita, Igarapava. A Ju Tavares. Tudo bem, Ju? Carla. Carla Gonzaga tá ali também. A Soraya. Lívia. Tia Patrícia Carla. Dene. A Andresa mandou uns coraçãozinhos aí. Eu vi o A o Marta. Tem o coraçãozinho. pessoal do Instagram também. Eu não consigo enxergar. Tá muito longe. No Instagram tem a Beatriz, o Alexandre, o Ide, Jacques Solândia. A Bipa Senti tá falta. aí. Ah, o Anderson tá aí. Eu ia falar que eu senti A falta do Marta. Anderson. O Nelson tá no Instagram. Muito bom, Isso gente. aí. Andréia. A Andréia da Tia Lina tá aí. Um beijo, Andréia, no seu coração. Vou cantar uma música, né, pra gente A Noelle refletir. tá aí com a filhinha dela, A Elô. Noelle, um beijo pra Elô, tá aí com a gente também. A Lu, de Garapava, Carol. A Lu Lemos. Já vou responder a Wanda aqui, o tio Gilberto. Vai preparando a música. Um abração lá pra Lu, pessoal de Garapava, pessoal de Ribeirão tá aí, pessoal de Jardinópolis, A Mariana, a Marília, beijos. Mariana. Muito bom, né, gente? É muito bom a gente... agora a gente vai acostumando, né? Mas a gente não... acaba esquecendo a importância que tem a gente estar se reunindo aqui, né? Porque a gente fala da força do pensamento, a força do desejo, por exemplo, e a gente não pode esquecer que o pensamento buscando o mesmo resultado, ele fica muitas vezes fortalecido, né? Então nós aqui desejando essa mudança nas nossas vidas, desejando ser diferente, né? Dar um passo a mais no caminho de Jesus, esse nosso desejo é alimentado por todos nós que estamos aqui, né? Participando da reunião. A Helenice Firmino falou que não fica mais sem essas lives. A Helenice Firmino, olha lá. Firmino. Não Ah, fica que mais legal, sem as Helenice. lives. Que Muita legal. gratidão a todos os envolvidos. Que legal. Ó, tá aí também a Marcela, a Andréia, o Danilo, o Debones, Pompeu. Pompeu. Marcela tá perguntando aqui, as lives terão continuidades depois da quarentena? Então,
Quem está perguntando? A Marcela? Marcela Saboia. Então, Marcela, nós vamos dar um jeito de continuar, né? Eu não sei como que... A gente não sabe como vai ser ainda, né? As coisas, mas muito provavelmente em breve as coisas começam a retornar à sua normalidade, né? E a gente vai buscar manter, né? Nem que for uma vez por semana, para a gente poder que as pessoas novas que chegaram aqui, que a gente começou a conhecer, né? Que entraram para o nosso grupo aqui, para conversar, então a gente São vai... de longe também, né? Que não tem a oportunidade de estar no centro aqui de Jardinópolis. É um braço da casa, né? Sim, e aí tá aí a quarentena, o Covid, né? Veio abrir os nossos olhos para coisas que estavam nas nossas mãos e a gente muitas vezes não deu a devida atenção, né? Possibilidade, por exemplo, de fazer uma live falando sobre Jesus, né? Por que não? Essa música, Disciplina, foi desenvolvida lá pelo nosso grupo de teatro, pela nossa oficina de teatro, né? E a gente utilizou em uma das nossas peças lá. Novas metas, novos rumos já tracei para a evolução e caminhos da renovação. Jesus ao meu lado me disse: não se esqueça da reflexão. Na terra agora estou, disciplina agora vou mudar, pois sem ordem não há progresso, assim é em todo o universo. Pensar é criar, disciplina para renovar, sentimentos para o bem, amar e amar e amar. Pensar é criar, disciplina para renovar, sentimentos para o bem, amar e amar e amar. Casa espírita, meu farol, professora que me ensina a ver na terra e no sol o valor da disciplina. As metas eu vou alcançar, ao seu lado quero sempre estar. Na terra agora estou, disciplina agora vou mudar, pois sem ordem não há progresso, assim é em todo o universo. Pensar é criar, disciplina para renovar, sentimentos para o bem, amar e amar e amar. Pensar é criar, disciplina para renovar, sentimentos para o bem, amar e amar e amar. Então fica pra gente aí o que disse aqui a música, né? Pensar é criar. A gente pode não ver, né? Como a gente disse aqui, a gente pode não conseguir tocar, mas não é de hoje que as pessoas que viveram aqui
desencarnaram, morreram, né? E voltam comunicando através de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, de outros médiuns, né? Comentam com a gente que o nosso pensamento cria a vida que nós buscamos. Então, fica o alerta, a gente entrando aí na era do espírito, né? A bateria vai acabar aqui do notebook, por isso que ele levantou. A gente entrando agora na era do espírito, é preciso que a gente esteja preparado, né? Esquecemos aqui de colocar. Esqueceu a bateria. Não tem problema. É preciso que a gente esteja preparado e comece então, né? Não é do dia para a noite esse preparo, esse desenvolvimento, né? É como uma maratona, né? O Haroldo até comenta sobre isso. Não tem problema, pode esperar. Voltar? Hã? Pode Não, esperar ainda. voltar? Por que apagou ali? É porque Você ligou acabou alguma a coisa? energia. Ah, tá. Desculpem aí, pessoal, erros técnicos acontecem. Acontece nas melhores Nas melhores famílias. famílias. Melhores lives. Nas Nas melhores melhores lives. lives, nas melhores não. Então, só para a gente retomar aqui o raciocínio, né? É como uma maratona. O Haroldo Dutra comenta isso em várias palestras dele, né? Que você não vai conseguir correr 40 quilômetros, né? Se eu quiser começar a correr amanhã, né, eu preciso correr 100 metros. No outro dia eu corro 150. Né? Nesse ritmo, daqui uns dias eu estou correndo 1 quilômetro. E a gente vai se fortificando, se fortalecendo, construindo capacidades. Né? A prece, da mesma maneira. Está aí para todo mundo ler o Evangelho de Jesus, mesmo o espírito da categoria de Jesus doava o seu tempo em alguns momentos, ou melhor, ele vivia assim, né? Mas em alguns momentos ele se retirava, se asserenava, diminuía, né, suas preocupações, estou dizendo da gente aqui, né, diminuía as preocupações do nosso coração, para então entrar em sintonia com Deus e começar esse exercício diariamente, né? Agradecer o alimento do dia. Porque se a gente não começar a compreender isso, se a gente não começar a compreender esse movimento do desenvolvimento espiritual, porque até hoje nós só desenvolvemos o nosso intelecto, né? Mas a moral do nosso planeta é de níveis muito baixos, né? Basta a gente observar o nosso mundo aí, que a gente faz parte dele, dessa aura de pensamentos e de desejos. Se a gente não começar a compreender que é preciso novos hábitos, né? Adquirir novas habilidades de concentração, de desenvolvimento espiritual, né? Moral elevada, a gente vai continuar em conflito, né? A gente vai continuar mergulhado nesse mundo que a gente está vendo aí, né? E o conflito ele vai vir cada vez mais forte, porque a inteligência está lá nas alturas, mas a moral baixinha ainda não consegue acompanhar. Ó, tia Ju falando aí, oi Carol, como tudo passa, isso também passou. Que bom então, graças a Deus. Tia Sueli, eu também não fico mais sem essas lives e nem nós. Vai ser muito difícil, né? A hora que passar. Adquirimos o hábito de estar aqui. De estar aqui segunda, também. quarta. Então nós vamos encerrar com uma música, é isso? A Carol escolheu aí. 3 minutos. A versão que foi feita no teatro, né? Que a gente passou foi semana passada, né? Isso está lá no YouTube, né? A gente fez a estreia lá no YouTube, no nosso canal da Sociedade Espírita. Depois o Alexandre, se conseguir colocar o link do teatro aí nos comentários, para disponibilizar para o pessoal. O teatro O Reino de Deus foi elaborado aqui pela nossa oficina de teatro. Nós apresentamos em dezembro do ano passado, né? E está lá no YouTube. E essa música é uma versão, né, que a gente se utilizou aqui da música Pedro, da dupla Tim e Vanessa, música espírita, que conta esse encontro de Pedro com Jesus, a vivência de Pedro com Jesus, né? E a gente acabou se utilizando da mesma harmonia, da mesma melodia, e colocou uma letra nessa música para a gente se imaginar no lugar de Pedro, Jesus, né? Nesse encontro com Jesus. Então vamos fazer esse exercício aí, né?
mentalizar esse nosso encontro com Jesus. Né? Mãe, um pouquinho aqui. A Carla gosta bastante dessa música, né? Que a letra realmente traduz muito do que a gente traz dentro de nós, né? E os nossos desejos de mudar e ao mesmo tempo os medos que a gente carrega, né? E é pra gente se imaginar mesmo com Jesus, né? Conversando com Jesus, que essa letra acalma nossos corações. Vem que eu lhe ajudo a brilhar tua luz. Se perseverares, vencerás assim. E onde estiver a dor, serás amparo, esperança, paz, amor e união. Quero ir contigo, mas receio errar. Temo fracassar ou desistir da luta. Tantas vezes me ensinou que o seu reino não pertence a este mundo passageiro. Não quero cair de novo na ilusão, nada destruir e ninguém mais ferir. Sou pequena ovelha, atemorizada, vibrando em imperfeição. Volto à vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei aonde devas ir. Irmã, tu me amas, irmão, tu me amas, irmão, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói meu reino em ti, no coração, irmã. Morrerá o homem velho que habita em ti, que a alegria invade o meu coração. Recomeçarei nas trilhas do perdão. Jamais esquecerei que o reino de Deus se faz no coração. Pessoal do Instagram, boa noite. Jamais esquecerei que o reino de Deus se faz no coração. O Instagram encerrou ali, né, no meio da música, mas o pessoal que está no Facebook aí, muito obrigado a todo mundo por vir aqui, né, usar esse momento para a gente poder se reunir, né, comentar aí as pessoas, um mandando um abraço para o outro, né, isso é muito gostoso, é um momento realmente que a gente pode se aproximar aí, né, e aproveitar para falar de Jesus. Boa noite a todos, fiquem com Deus, tenham uma boa noite. Boa noite, pessoal. Até quarta-feira, às 20 horas. Boa noite, meu irmão com Deus. Boa noite.